Ezequiel 37, a partir do versículo 1, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele me disse: Profetize para esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, e farei crescer carne sobre vocês, e o cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia me ordenado. Enquanto eu profetizava, houve como um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso a seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre esses ossos. Cresceram carnes, e lhe cobriram de pele, mas não havia nele espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro cantos ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele havia me ordenado, e o Espírito entrou nele. E se puseram de pé, e formaram um exército, um enorme exército. Amém? Feche seus olhos. Pai, fala conosco nessa tarde, Senhor, nesse começo de noite. Senhor, nos capacite, que a palavra que nós falarmos aqui, Senhor, seja o Senhor como semente em terra fértil, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Talvez você já tenha ouvido muito falar sobre Ezequiel 37 e talvez a gente tenha tido só uma visão que era um vale cheio de ossos e que no milagre da profecia que Deus usou o profeta Ezequiel, aqueles ossos se tornaram vida, se tornaram pessoas de novo, né? O milagre é só Deus que faz, nós não podemos fazer nada do que está ao nosso alcance. E para começar, essa palavra que diz sobre profetizar vida, sobre declarar vida em situações que não existem, eu quero deixar uma frase que marcou a minha vida essa semana, que diz assim, ó: quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, somos levados a níveis de intimidades inimagináveis. E quando eu reconheço a soberania de Deus, a morte se desfaz, porque onde há Jesus, há vida. Onde há vida, há esperança. E onde há esperança, há paz. Onde há vida, há alegria. E onde há vida, as trevas se dissipam. Talvez você entrou aqui hoje nesse lugar querendo apenas uma palavra de esperança para a sua vida. Olha, eu estou com um certo problema que eu não consigo resolver. Eu já orei e talvez você não tenha tido uma resposta instantânea. Talvez você entrou como procurando um consolo e talvez você deixou o problema lá na sua casa. Hoje é dia de novos começos, de recomeço para a sua vida, para a minha vida. Porque antes de trazer, o Espírito Santo veio e falou comigo também. Quando você para pensar, profetizar a vida, nossa, como que eu vou profetizar a vida naquilo que eu não vejo, naquilo que é impossível de acontecer? Quando nós, em nossa plena consciência humana, olhando um vale cheio de ossos secos, sequíssimos, diz a palavra, é como se fosse um cemitério. Imaginaríamos que com o poder da palavra, inspirada por Deus, devidamente cheio da presença de Deus, pudesse gerar vida, pudesse cada osso voltar no seu devido lugar. Imagina, eu queria que você imaginasse um vale cheio de ossos, de um lugar que talvez nem saberia mais de quem, qual osso, qual, de quem, pá. E a palavra de Deus fala que juntou cada osso com o seu devido corpo. Isso me leva a 3 lições para que a gente possa profetizar vida em meio à dificuldade. E a primeira delas é estar
em comunhão plena com Deus. O que é estar em comunhão plena com Deus? É quando você deixa a sua vontade para viver tudo aquilo que Deus quer para a sua vida. Quando você esquece do seu eu, das suas ambições, das suas paixões, dos seus desejos, das suas vontades para viver aquilo que Deus quer para você. Ezequiel 37, do 1 ao 4, quero deixar bem enfatizado, fala que veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou em espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude perceber que eram muito numerosos na superfície do vale. Estavam sequíssimos. A intimidade começa aqui. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? E eu respondi: Senhor, tu o sabes. Ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Talvez o vale de ossos na sua vida pode ser uma dificuldade financeira. E por que não? Talvez pode ser uma falta de um emprego. Talvez o vale de ossos secos pode ser uma desilusão amorosa na sua vida. Talvez pode ser uma frustração pessoal em não conseguir alcançar determinada coisa. Cada um tem um vale de ossos secos a ser enfrentado. Mas existe uma frase que, quando nós respeitamos o processo, nós vivemos o propósito. Para que você possa alcançar aquilo que Deus tem para você, você precisa aceitar que você tem um processo a percorrer. E um propósito para chegar. Jesus, quando ele veio para a terra, que ele estava lá nas aflições dele, na última oração, e ele está passando tanta aflição, fala assim: Pai, olha, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, eu quero viver aquilo que o Senhor tem, não faça a minha, mas a tua vontade. Ele aceitou o propósito, ele passou pelo processo. O problema é quando nós pulamos o processo para alcançar o propósito. E nós só alcançamos o propósito quando nós passamos por todo o processo. A nossa vida cristã, ela é semelhante a uma planta. Existe uma pesquisa que saiu aí nessa época de pandemia, que o arborismo, a floricultura aumentou 75%. As pessoas estão em casa, elas estão cuidando de suculenta. Já ouviram falar? É a plantinha da moda, suculenta. Eu tenho uma, gostei também. Mas sabe o que é o engraçado? E o legal? Para se comparar à vida cristã, é quando você tem uma planta, quanto mais você aduba ela, quando você coloca ela para tomar sol, quando você rega ela, mais enraizada ela fica, mais bonita ela fica, e mais saudável ela fica. A nossa vida cristã é isso, meu querido. Talvez você, eu também, né? Isso eu me incluo, você, mas no jeito de falar. Mas talvez nós hoje queremos tantas coisas, queremos estar fortes, queremos estar saudáveis espiritualmente, mas esquecemos de dedicar 5 minutos do nosso tempo para ter intimidade com Ele, para viver em comunhão plena com Ele. Nós só fazemos uma coisa ficar bonita quando nós investimos tempo. Estar em comunhão plena com Deus é reconhecer que Ele tudo pode, e que sem Ele nada somos, e que tudo é por Ele e para Ele. Invista tempo no secreto e no particular com Deus. Invista tempo naquilo que agrada a Deus. Invista as suas expectativas nos planos de Deus. Talvez você tenha traçado uma meta para a sua vida que ainda você não atingiu. Ainda não atingiu. Ainda não atingiu, mas vai atingir. Você colocou aos pés do Senhor, você vai atingir. Você perguntou: Deus, é isso que o Senhor quer da minha vida? É isso que o Senhor tem preparado para mim? A gente fala muito palavra para jovem. Talvez o jovem hoje ele quer as coisas para ontem. Não, peraí, respeite o processo. Ainda não chegou, mas vai chegar.
Invista tempo, gaste tempo no secreto. E peça a Ele experiências profundas e pessoais com Ele. Fale dele, fale do amor dele. Se possível, use palavras, mas com teu método de vida. As pessoas têm que olhar para nós e ver, olha, aquele cara ali tem uma comunhão com Deus que é algo diferente. Aquele cara ali, olha, eu acho que ele está em comunhão com Deus, viu? Será que ele é cristão? Esse é o estar em comunhão plena com Deus. O segundo ponto é ouvir a voz daquele que tudo pode. Quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus? Quanto tempo faz que a força do nosso braço tem feito muitas coisas? Tem uma frase que fala assim, Senhor, isso eu sei fazer, isso eu faço sozinho e tal. Não. O texto não fala aqui que ele ouviu a voz do Senhor. E conforme ele ouviu, ele profetizou. Ele profetizou vida através da voz do Senhor que falava, Filho do homem, profetize. Profetize para que esses ossos tenham vida. E os ossos tiveram vida. A grande diferença entre uma pessoa que ouve e aquela que não ouve, que não está próximo, é nas atitudes dela. A pessoa que ela é guiada pelo Espírito Santo, ela é uma pessoa serena. É uma pessoa que ela emana amor por onde ela passa. Tudo que ela pega na mão, ela faz com excelência, como se fosse para Deus. E quanto tempo nós não ouvimos a voz de Deus, tentamos agir na voz, na força do nosso braço. Esquecemos da voz daquele que tudo pode fazer. Talvez, mas a minha causa é insolucionável. Acaso existe alguma coisa impossível para Deus? Não existe nada que seja impossível. Não existe nada que seja impossível. Quando Jesus ele encontra com o centurião, fala, olha, morreu lá o meu servo e tal. É aquela pessoa, ele fala assim para Jesus, olha, não precisa ir na minha casa não. Eu não sou digno que o Senhor vai lá não. Mande uma palavra. Sabe o que acontece, meu querido? Para que nossa vida mude o norte, para que nós mudamos a direção da nossa vida, basta apenas uma palavra de Jesus. Basta apenas que eu vou ouvir dele, o que ele tem para mim. E quando eu escuto a voz de Deus, o fardo se torna leve. A voz de Deus nos traz caminho que não tem atalho. E quando eu escuto a voz de Deus, o medo sai, ele tem que sair. Quantas incertezas vivemos neste momento? Ou eu sou o único? Existe alguém que viveu incertezas nesse momento de pandemia? Várias pessoas. Várias. Mas a nossa fé está firmada naquele que tudo pode, naquele que pode fazer todas as coisas. Sabe? Escutar a voz de Deus nos leva a ser moldado exatamente aos padrões dele. Os padrões de Deus são aquilo que a Bíblia diz. O manual de vida está aqui, ó. Aqui tem palavras de vida. Aqui tem conselhos matrimoniais. Aqui tem conselhos financeiros. Aqui tem direção. Aqui tem vida, paz, longanimidade, gozo, mansidão. E quanto tempo nós temos dedicados a ouvir a voz dele? Você só tem relacionamento quando você escuta a voz dele, meu querido. Você só escuta a voz de Deus quando você dedica tempo naquilo. Uma pessoa, um profissional, um engenheiro, um professor, um motorista, um piloto, ele só é bem sucedido quando ele gasta tempo naquilo que ele faz. Hoje você não se torna um engenheiro, já é um engenheiro pleno, sênior. Não. Existe uma carreira para correr. Você vai lá, você vai entrar como trainee, júnior, depois você vai passar para pleno. Depois você vai para serno. Com a vida cristã não é diferente. Sabe qual que é a questão? Quanto tempo eu tenho dedicado na palavra de Deus e quanto tempo eu tenho dedicado naquilo que satisfaz a minha carne. Mas eu não estou só para falar disso não.
Agora nós vamos falar o terceiro tópico. O sopro de vida restaura as situações e muda a nossa vida totalmente. Escute só. Profetizei como ele havia ordenado. O Espírito de Deus entrou neles. Eles viveram e se puseram de pé. Formaram um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Sabe quem é a casa de Israel? Somos nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode glorificar a Deus. Aqui é um lugar propício. É real para você fazer isso. São toda a casa de Israel, e eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetiza e diga-lhes, diz assim: o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e farei sair delas, ó povo meu, e os levareis de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês, e o fizer sair delas, ó povo meu. Porém você, o meu espírito, e vocês viverão, e o estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e cumprirei, assim diz o Senhor. Eu quero liberar uma palavra de vida para você. Eu quero que o Espírito Santo venha trazer vida para você. Eu quero que você seja tocado de maneira que você nunca foi hoje. Eu quero que o Espírito Santo invada você de uma maneira incalculável, imensurável, inexplicável. Porque Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele muda as situações. Ele mudou um quadro de ossos secos para a vida e restaurou a casa. Quanto mais nós que somos pequenos, perto da grandeza dEle. Talvez você fale assim: olha, não tem mais jeito, Lucas. Não tem mais jeito, está tudo perdido, estou desempregado. Lá em casa o aluguel está atrasado, né? A minha situação amorosa está difícil. Estou com uma doença. A palavra de Deus diz assim, Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor dos Exércitos. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejeis. Eu quero que você feche os seus olhos por algum momento. O que você tem para apresentar para Deus hoje? Apresenta aí. Você tem alguns minutos para falar com Ele. Se for preciso chorar, chore. Se for preciso falar um aleluia, fale. Se for preciso dar um glória a Deus, mas não tenho nada para apresentar. Apresenta a sua vida. Agradeça por aquilo que você tem, por aquilo que virá. Oh, Espírito Santo, se move em nosso meio. Traz vida, nós profetizamos vida, Senhor. Senhor, nós profetizamos situações mudadas. Nós profetizamos, Senhor, quadros mudados. Nós profetizamos saúde restaurada. Senhor, nós profetizamos empregos restabelecidos, empresas reestabelecidas, vida financeira reestabelecida, vida amorosa reestabelecida pelo poder que há no Teu nome, Jesus. Hoje é dia de começos, dia de profetizar a vida, dia de profetizar paz. Pai, o Senhor é quem age no particular. Fale com Deus, clame a Ele, clame a Ele, clame a Ele. Ofereça o que há de melhor dentro de você. Não seja um mero espectador. Fale para Ele o que você precisa. Fale para Ele. Hoje é o dia de nós encontrarmos com Ele, de falar, estar um pouco mais próximo. Escute. Onde Jesus reina, não existe absolutamente nada e nem vestígio de morte. A paz, a maravilhosa graça de Deus, e dê espaço para Ele te moldar. Eu tenho certeza que algo brotou aí dentro de você hoje. Absoluta.
A palavra de Deus fala que ela vem e ela não volta vazia. Ela vem designada para aquilo que ela foi fazer. E ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Quem sabe o que é uma espada de 2 gumes? É aquela espada que ela entra cortando e ela sai cortando. E a palavra ela penetra em lugares que nós não conseguimos imaginar. A palavra de Deus é muito incrível. E eu quero que todo mundo feche os olhos. Oh, Senhor. O Senhor é bom demais, Senhor. O Senhor é bom demais, meu Pai. Senhor, nós profetizamos vida nos lares, Senhor. Nós profetizamos vida, Senhor, nas famílias. Nós profetizamos vida, Senhor, no trabalho. Nós profetizamos vida, Senhor, nas situações. Nós profetizamos vida, Senhor, no futuro. Nós entregamos o nosso futuro nas suas mãos. O Senhor é quem sabe os pensamentos que tem para nós. Oh, meu Deus. Com os olhos ainda fechados. Se você precisa, se essa palavra tocou de você, se você precisa se reestruturar, se você está com algum problema, ou se você quer aceitar Jesus, ou se você quer se reconciliar com Jesus, não fique preocupado, está todo mundo com os olhos fechados. Eu quero que você só levante as suas mãos. Eu quero que você só levante as suas mãos. Nós vamos orar para que o Espírito Santo entre com a tua providência, para que o teu Espírito entre com a tua providência onde nós não podemos ir. Oh, Espírito Santo, age em nosso meio, age em nosso meio. Muda os corações, Senhor. Sabe, meu querido, para finalizar, para deixar aqui essa palavra, eu quero que você sempre lembre que o Vale de Ossos Secos é uma oportunidade para que haja vida. Leve isso para a sua vida. Tudo aquilo que acontece que não for do nosso agrado é uma oportunidade para que Deus dá, para que nós possamos fazer melhor, para que nós possamos fazer melhor. Leve proveito das situações como algo que Deus está nos ensinando. O Vale de Ossos Secos parecia uma causa impossível para nós homens, mas para Deus era possível. Para Deus tudo é possível e não há nada que possa mudar e nem tirar o controle da mão dele. Invista o seu tempo, a sua dedicação, a sua devoção. Existem algumas músicas que falam de devoção, naquilo que agrada a Deus, naquilo que faz você estar mais próximo de Deus. Olhe com quem você anda. Essas pessoas que você anda ou tem te aproximado, ou tem te deixado para trás, ou te tem te deixado longe de Deus. Traga o remo, olha, vamos remar junto, vamos profetizar vida, vamos falar de vida, vamos falar de paz, vamos falar de Jesus, que pode todas as coisas, vamos falar daquele que tudo criou. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Você pode glorificar Ele?